E o Palmeiras amassa e vence o Timão na Arena Barueri com propriedade, fazendo 2-0 ficar barato. E mais, hein? Tem Flamengo, hein? Que time é esse que o Felipe Luiz tá apontando, hein? Obrigado, vamos juntos e bem-vindos a mais Opinião de Camisa. Pois é, pessoal. Pra quem disse que o Palmeiras de Abel Ferreira estava morto, muito pelo contrário. O que se mostrou no jogo de sábado na Arena Barueri contra o Corinthians mostrou totalmente ao contrário do que os torcedores do Palmeiras estavam mostrando. Um time totalmente ofensivo, avassalador, fazendo o rival não ver a cor da bola. E o Corinthians... Vamos acordar, Timão. Paulista já passou, ó, há muito tempo. Bem, vamos causar uns pontos, né? O Corinthians sem o seu goleiro, sem Garro, sem o lateral. O Anguilere, sem o Garro, sem o Hugo. E o Palmeiras praticamente avassalador, o time completo, querendo vencer. Depois da final do Paulista, dos últimos derbys não perdendo, que nem o último derby no retorno do ano passado no Brasileirão. Palmeiras, para quem sentia saudade do Palmeiras ofensivo de Abel Ferreira, matou e sentiu mais, e queria mais no baile que deu sobre o Corinthians na Arena Barueri. Rapaz, vou falar para você que o Corinthians não viu a cor da bola. Não é à toa que só foi tentar um chute na prorrogação no segundo tempo. O Corinthians não criou, o Corinthians não chutou ao gol, pelo que me lembro. E o Palmeiras, muito pelo contrário, fazendo até o terceiro gol com o Vitor Roque, porém foi anulado. Uma aula tática de Abel Ferreira, querendo vencer. O Corinthians fez um jogo mal. Com isso também, ali as peças não se mostraram eficazes, no caso, meio campo. O Carídio fez, se eu não me engano, acho que o Carídio fez o pior jogo dele no ano. E isso que é complicado, porque se você vê as estatísticas, o Carilli é um jogador extraordinário no Corinthians. Se não fosse ele, o Corinthians não teria levado o Campeonato Paulista. Muitas pessoas falam de Memphis, Yuri, Garro, Hugo, com méritos, mas ninguém dá valor ao Carilli. O Carilli fez o pior jogo, o Abel Ferreira está de parabéns, conseguiu anular. Como ele disse na entrevista, se anula o Carilli, anula 50% de criação do Corinthians. E foi o que fez. Facundo Torres extraordinário, Richard Rios mostrando vontade, Vitor Roque também marcando o seu gol e infelizmente foi anulado. Esse é o primeiro, imagina, o primeiro gol dele em um derby, um sonho, né? Mas o Palmeiras mostrou que estava com vontade de vencer o Corinthians, né? Depois da vice do Campeonato Paulista, né? Tinha que dar uma resposta ao torcedor, que deixou o torcedor bem feliz, diga-se de passagem, muito feliz. E já ao lado do Corinthians, é o que eu falei, né? Anulou o Carídio, anulou 50% de criação do Corinthians. E isso que é complicado no Corinthians, você depender de um jogador para conseguir montar, sair da marcação, conseguir achar espaços, acaba tendo uma hora ou outra a sendo anulado. E quando ele anula, é isso que acontece. Uma falta de criação tática, Emiliano Dias perdido em campo. Tudo bem que as peças também não ajudaram. E não sei se eu falei no último vídeo, no caso o primeiro, o Corinthians precisa imediatamente contratar. Eu tinha falado que o abismo do time titular do Corinthians para o time reserva é absurdo. Se o Memphis sai, quem entra? Romero também, tem João Jogos, Thales Magno. São bons jogadores, mas não é o suficiente que o Corinthians precisa. Hector Hernandes. E se o Ariel machucar, quem entra? O Rian? Rian é da base, mas não está preparado. Se o Anguilera agora que machuca, quem vai entrar? Hugo? Que para mim é um dos piores laterais esquerdos do Corinthians. O Bidu, que tá agora em fase de oscilação, fez uma temporada incrível na reta final do ano passado e agora tá assim. É complicado. Eu vi pessoas nas redes sociais falando que o Donelli é fraco, levou um frango. É muito difícil para mim analisar se o Donelli é realmente fraco, porque a maioria dos jogos que entrou, eu analiso muito as circunstâncias do jogo. Porém, nesse jogo, ficou nítido que o posicionamento do Donelli não é dos melhores. Entre o segundo e o primeiro gol, que foram dois golaços do Palmeiras,
Acredito eu que o segundo gol foi um gol que é um goleiro que ainda tá cru. Donelli é um bom goleiro de seleção, da base, mas ainda tá cru. E é complicado, porque, né? O Hugo vai voltar só no mês que vem, eu acredito. Até então, coisa tem que se erguer. Tudo bem que a zaga do Corinthians não ajuda. Kaká e André Ramalho. O André Ramalho oscilando bastante. Kaká não é seguro. E o Palmeiras, ó. Todo momento, bola na trave. O Palmeiras que estava irreconhecível nos últimos jogos, agora tá aí. Mostrando para que veio. Veio forte. O Ferreira mostrando que não se vive só de Estevão. Que quase fez um gol em clássico, hein? Quase fez um gol em clássico. Flutuando entre os meios. Abel Ferreira se mostrou novamente porque é o conhecido como estrategista, né? E a sensação da torcida alviverde aí ficou barato. Muito barato. Se o Palmeiras saísse com o resultado de 4-0, não seria surpresa e seria merecido, diga-se de passagem. Um quase gol do Estevão de cavadinha, um gol do Vitor Roque anulado, entre outras bolas na trave. O elenco do Palmeiras acho que se reencontrou nessa partida, né? Se reencontrou, tava com sede de vencer seu maior rival, depois daquelas cenas de provocações na Neoquímica, na final do Paulista, enfim, tava com sede de vencer. A sensação é que ficou barato. E mais uma vez alegrou o final de semana do torcedor alviverde. Agora vamos falar de Flamengo e Grêmio, hein? Um jogo que eu assisti do Flamengo. Eu admito que eu não acompanhei muito o Flamengo no início de temporada, mas vi alguns jogos, alguns clássicos. Sabia que era um time chato desde o ano passado com o Felipe Luiz. As ideias do Felipe Luiz bateram, parece que um estalar de dedos bateram com o elenco do Flamengo, já comprou a ideia e virou uma máquina. Não é à toa que só perdeu 2 jogos até então. O Fluminense do ano passado, de Mano Menezes, e agora na Libertadores. Você vê que é um time que, mesmo com um trabalho curto, perdeu pouco. Alguns até comparam com o Jorge Jesus em 2019. Vendo o jogo do Flamengo contra o Grêmio, cara, você vê que o Grêmio... Engraçado, né? O Grêmio parece que perdeu... Quando sai o Renato, perde totalmente toda a narrativa tática que eles têm. E o Flamengo, cara, o Flamengo fez um gol logo no início com a Arrascaeta, uma jogada muito rápida com os 3 minutos de jogo. A bola, tudo bem que bateu no zagueiro, acabou sobrando, e o Arrascaeta, que é Arrascaeta, um gênio, só limpou o goleiro e fez o gol, um golaço. E o segundo acabou sendo dele também, no segundo tempo, onde ele só bateu do lado, chapadinho e gol. O Flamengo, cara, passa uma impressão pra mim que é um time que controla o jogo. Não é à toa que o Flamengo fez o gol no primeiro tempo e relaxou. Sabia que estava controlando o jogo, sabia no momento que podia matar, sabe? Ele tava com aquele sentimento de eu tô controlando. É uma sensação de soberba. E com razão, é um time que não perde, é um time forte. E lá na Arena do Grêmio, o retrospecto tem mais vitórias lá do que o Grêmio. Se não me engano, o Grêmio tem 3 vitórias e o Flamengo tem mais de 7 vitórias lá na Arena do Grêmio. Então, para você ver que o Flamengo de Felipe Luiz é um time controlador. É um time que tem a posse de bola, sabe se defender. Quando tá 1-0, chama o adversário arrisca. No segundo tempo, principalmente, o Grêmio tentou arriscar bola de escanteio, tentou arriscar de longe. Mas o Flamengo, e uma jogada muito bem trabalhada pelo lado esquerdo, muito bem trabalhada. Michael também. Michael, Everton, Cebolinha achou um passe fenomenal pro Arrascaeta, que só tirou e fez o gol. O Flamengo vai dar trabalho esse ano. O Flamengo, eu acredito que seja um dos principais favoritos a ganhar os principais títulos: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Eu acho que vem muito forte para Libertadores. Acho que é o título que eu acho que vem mais forte, que eu confio mais. Seja esse ou o Campeonato Brasileiro, óbvio. Copa do Brasil também, mas não acho que seja a Copa do Brasil. Enfim. Flamengo de Felipe Luiz é aquele Flamengo que a gente conheceu em 2019. É um Flamengo constante, veloz e matador. Tudo bem que aquele Flamengo do Jorge Jesus evolucionou o que é o futebol hoje em dia. Trouxe uma qualidade absurda que existe um antes e depois de Jorge Jesus. Um antes e depois. Então fica até difícil comparar se o Flamengo desse Flamengo consegue ser melhor que o Flamengo de Jorge Jesus. Acredito que por peças seja melhor. Tanto pro banco, o Flamengo de 2019 não tinha um banco muito forte.
Esse ano tem um banco excelente. Então, acredito que o Flamengo, esse ano, vai conquistar coisas grandes, além do Campeonato Carioca. Então prestar atenção nesse Flamengo, time de muita velocidade, transição, e vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Não é à toa que eu acho que os melhores trabalhos do Brasil atualmente são do Internacional, do Bahia e do Flamengo. Já teve Internacional e Flamengo e foi 1-1. Foi um jogaço de bola. Sendo um empate, foi um jogaço. De 2 gols, foi um jogaço. Enfim, obrigado por mais uma opinião de camisa. Segundo vídeo aqui no canal. Espero que tenham gostado desse projeto. Me apoiem. Não deixe de se inscrever, deixe seu like. E vamos juntos por mais. Logo, logo a gente se vê. Um abraço.